né, lembrar dessa data, e a gente vai falar um pouco com ela sobre essa questão, né? A Luciane faz um trabalho muito bacana também nessa área. Ela tem deficiência visual e vai falar pra gente como que tá, né? Como que é essa situação e o que pode, né? Hoje, o que representa essa data. Ela tá na linha com a gente. Bom dia, Luciane. Bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes da Morada, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado, né, por estar aqui com a gente, por estar participando. Luciane, hoje é o Dia do Cego, né? É uma data que nem muitas pessoas sabem, entendem por que existe, qual que é a importância dela. Eu queria que você começasse falando um pouco pra gente sobre isso, né? Sobre essa data em si e como que você percebe aí a importância de ter uma data para lembrar as pessoas que têm deficiência visual. Legal, obrigada pela oportunidade de falar com vocês aí, de mostrar um pouquinho para o público um pouco das nossas possibilidades, que muita gente não conhece o que realmente a pessoa com deficiência visual pode fazer e pode construir junto com a sociedade. Hoje é comemorado desde 1961 o Dia Nacional do Cego, também conhecido como Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. E muito além de uma data que lembre a pessoa com deficiência visual, essa é uma data para conscientizar a população sobre a importância da não discriminação e do não preconceito, que também incentivando o princípio da solidariedade humana, que é um dos princípios aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde 1961 a gente comemora o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, mas com esse espírito mesmo de mostrar para a sociedade as capacidades e como a pessoa com deficiência ela interage com outras em igualdade de condição. Hoje em dia nós temos recursos tecnológicos, nós temos o Braille, nós temos programas de informática e de celular que colocam a pessoa com deficiência visual em igualdade. Então elas podem estudar, trabalhar, conviver em sociedade e com maior qualidade de vida. E é isso que a gente pretende mostrar para a sociedade, porque muita gente não conhece todas essas possibilidades. Luciane, até falando nesse ponto, você desenvolve trabalho no CEPED em Caraguatatuba, que tem um espaço específico até para o deficiente visual, e você falou também dessas possibilidades, mas de modo geral, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é, você ainda hoje, até porque essa data é para evitar diminuir a questão de preconceito, mas ainda existe muito preconceito das pessoas em relação às pessoas que têm algum tipo de deficiência, e também como que funciona isso? Como ter acesso a esses recursos? O preconceito existe por conta da falta de informação, né? Nós sabemos que a comunicação é uma das bases para a inclusão social e hoje em dia a tecnologia ela favorece muito essa comunicação. A falta de informação, ela gera um preconceito, porque as pessoas, elas acabam não sabendo como lidar com a pessoa com deficiência visual. E elas, por não saber lidar, elas acabam se afastando. E eu acredito que essa data e tantas outras datas que a gente comemora, a luta da pessoa com deficiência, é uma data para lembrar a importância que a sociedade tem nesse processo de inclusão. A importância, a necessidade que a sociedade precisa se incluir nesse nosso universo, né? Nós temos as nossas dificuldades, as nossas diferenças, assim como todos, né, até mesmo quem enxerga tem as suas diferenças, mas é possível lidar com isso de uma maneira mais natural. Eu desenvolvo um trabalho aqui através da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do CIAP, que é o Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência, onde eu recebo todos os dias aqui alunos, pessoas que têm uma deficiência visual, que perderam a visão ou que já nasceram cegos, para aprender Braille, para aprender informática, para aprender tecnologia assistiva, para que eles tenham essa melhoria na qualidade de vida. E nós também estamos abertos a receber as pessoas que queiram conhecer esse trabalho que a gente desenvolve, para que entendam que as pessoas com deficiência, elas só não enxergam, mas elas podem e devem participar de igual para igual na sociedade. Ok, tá certo. Hoje em dia tem até equipamentos aí, cheguei a conhecer, que fazem até leitura, né? Transmite, você pode, um scanner lá que você consegue, tem muita tecnologia que dá para utilizar para facilitar Isso, tem muita tecnologia. Os computadores e os celulares, por exemplo, eles têm um recurso, uma síntese de voz,
que vai falando tudo que está na tela, por meio de uma voz sintetizada, e os scanners, onde a gente coloca livros, jornais, e esse conteúdo ele sai todo digitalizado na tela do computador, e através desse software de voz, a pessoa com deficiência visual é capaz de ler aquilo que está na tela, interagir nas redes sociais, receber e-mail, enviar e-mail, escrever um texto. Então, tudo que uma pessoa que enxerga faz num computador e num celular, alguém que não enxerga também pode fazer através desses recursos de tecnologia. E não só isso, né? Hoje em dia a gente tem nos espaços públicos as placas de sinalização braille, os mapas táteis, os pisos táteis na calçada. Então, tudo isso, ele acaba incentivando as pessoas com deficiência visual a saírem de casa para enfrentar o mundo, né? Para conhecer o mundo lá fora. Hoje em dia a gente tem uma grande parcela da população que tem a deficiência visual, né? No Brasil, segundo o censo do IBGE, nós temos 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, que elas não podem mais ficar dentro de casa, porque o mundo lá fora ele continua. Embora eles não tenham a visão, o mundo lá fora continua colorido, bonito, e para que eles também possam explorar através dos outros sentidos. Ok. Tá certo. Luciane, muito obrigado, né, por sua participação aqui com a gente, por essa explanação sobre o assunto. Deixa eu só dar, por favor, um recadinho. Por favor. Hoje, em comemoração ao Dia do Cego, nós teremos aqui na CEPED, através de uma parceria com o Rotaract, que são jovens, né? É um grupo de jovens de 18 a 30 anos, parceiros do Rotary. Nós vamos oferecer uma palestra sobre deficiência visual, sobre como conduzir as pessoas com deficiência visual, como interagir com elas, e sobre alguns recursos que podem ser utilizados. Então, hoje na CEPED, a partir das 6h30, a gente está oferecendo essa palestra. O endereço daí? Avenida Jorge Burian, número 10, Jardim Jaqueira, Caraguatatuba, próxima à rodoviária. E se alguém quiser mais informação sobre isso, tem um telefone de contato também para saber, para poder encaminhar alguma pessoa que queira esse atendimento com vocês? Nós temos o telefone da CEPED, que é 3886-3050, que é a secretaria da pessoa com deficiência idoso, e nós temos o telefone do CIAP, que é o Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência Idoso, que é onde eu faço os atendimentos às pessoas com deficiência visual, que é o 3886-3131. Ok. Obrigado, Luciane, por sua participação aqui com a gente. Um ótimo dia. Obrigada a todo mundo. Tá, joia? Bom dia. Tchau, tchau. Ok, então agora 9h38, a gente vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco.